Questão de uma semana, fui tirando medicamento, fui diminuindo, tiramos, hoje estamos só com a tintura. É maravilhoso, porque agora eu acordo, eu não tenho dor, peguei de volta a minha vida, você entende? A minha vida, eu peguei a minha vida, agarrei ela e cuido dela, sabe? É maravilhoso, é maravilhoso. Não tomo mais medicamento algum que não seja planta e o fato de eu poder ajudar a muitas outras pessoas. E a emoção maior de todas é que com as plantas você consegue encontrar uma tábua de salvação no meio de um oceano. E eu fui perdendo peso, ganhando saúde, eliminando os remédios. Eu sou autora da minha própria saúde e isso mudou a minha vida. O nosso mundo precisa de saúde e estamos aqui para ajudar. Poder ter qualidade de vida e poder dar qualidade de vida para as pessoas ao mesmo tempo. Eu respiro a vida, eu sinto a vida e isso é muito gratificante. Você sentir isso, sentir essa gratidão, sentir essa sua mudança e a partir daí tanta coisa mudar em volta de você. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro da minissérie Plantas Medicinais, Missão APS. É um prazer imenso estar aqui, é muito bom realizar esse sonho, falando sobre o que as plantas medicinais podem fazer na nossa vida. É isso aí. E tudo isso aqui é feito para você que está aí do outro lado, para mostrar para você que isso aqui é real, que isso aqui é verdadeiro, que isso aqui funciona e que você pode ter resultados com as plantas também. Hoje, vi pessoas de Moçambique, Portugal, Suíça, Estados Unidos, Canadá, tem gente, África do Sul, muita gente participando da minissérie e tentando entender um pouco mais sobre o que as plantas podem fazer para a sua saúde, sobre como você pode ter qualidade de vida e segurança, usando aquilo que está ali na sua cozinha, na sua geladeira, na sua fruteira, na quitanda do seu bairro, no supermercado mais próximo de você. E no mato da calçada também, né? No mato da calçada, no jardim, nas flores terreno que encantam baldio, a vida. gente, eu amo terreno baldio. Eu não posso ver um terreno baldio que eu já fico louco. Eu já falo assim, o que está nascendo lá dentro? Às vezes eu estou andando de carro e falo, para aí, deixa eu ver, eu vi um negócio lá. Aí lá vou eu entrar no terreno baldio, sai cheio de carrapicho, pisa no barro e volta cortado do mato. Mas, gente, é sempre uma experiência incrível porque você encontra tanta coisa. Fotos dos nossos verdinhos, pulando às vezes até um muro ali no terreno baldio para pregar uma planta, a gente tem muitas. Os nossos doidinhos verdes aí, eles são incríveis. Agora, deixa eu falar uma coisa. Chega aqui pertinho. Olha só, quero falar para vocês que nós passamos pela comunidade e encontramos relatos, comentários incríveis. A gente quer que vocês saibam um pouquinho mais sobre eles. A gente vai mostrar agora alguns do que nós selecionamos para vocês. Acompanhe aqui com a gente alguns dos comentários. Olha que legal. Aquela lá é a Ilka Alves. Ela disse o seguinte: tenho 65 anos e nunca vi tanta generosidade. Olha que legal. A Aide Borges, fiquei bem impressionada com o conteúdo da primeira aula. É isso aí. Olha, a Rosi Gonçalves disse, eu aprendi que às vezes é preciso ter coragem para aplicar em nós o que ensinamos aos outros. Aprendi que resultado depende de estudo e persistência. E o mais importante, que quando existe amor pelo que fazemos, tudo se torna melhor. Olha que legal. A Antônia disse o seguinte, a revista está maravilhosa, com informações que vão nos ajudar a realizar vários tratamentos. Os resultados dos alunos são encorajadores. É isso mesmo. E a Mônica disse, foi incrível e saudoso. Fez relembrar as minhas avós que tratavam nós com as ervas. E triste, porque eu deixei o moderno, a farmácia, entrar na minha vida. Isso é muito interessante. O Daniel, às vezes, ele comenta que nós temos dois caminhos com Fs para seguir. Você pode seguir a farmácia ou você pode seguir a floresta. É isso aí. Quais dos dois Fs você quer seguir? Quais dos dois Fs você quer que faça parte da sua vida? Olha aqui os comentários da comunidade, olha que legal. A Edilene Malheiros disse o seguinte, é muito bom ouvir você, Daniel. A sua maneira de dar aula, explicando e detalhando a atuação das plantas, como preparar e administrar o tratamento, facilitam o aprendizado. A Val Freitas falou o seguinte, a aula de hoje foi magnífica. Me sinto poderosa quando estou em contato com as plantas. E a Cida Monteiro disse, bom dia, gostei muito da aula, vou ser aluna sua.
E essa é uma grande possibilidade de se tornar um aluno do Autor da Própria Saúde. E na segunda-feira, todos vocês terão a oportunidade de se tornar alunos do Autor da Própria Saúde. Mas vocês vão saber como isso vai funcionar um pouco mais pra frente. O importante agora é que vocês foquem na minissérie e entendam o que ela pode fazer por você. Entenda o caminho que cada verdinho que você viu aqui, apresentando resultados extraordinários, fizeram para ter o resultado. Tá certo? Isso aí. Agora, vou deixar vocês seguir com o Daniel, porque ele tem uma aula incrível para vocês que vai transformar a sua relação com a sua saúde. Boa sorte para vocês, caderno e caneta na mão e bora para a aula. Beijão. É isso aí, galera. Muito bom mesmo ver a interação de vocês na comunidade. E eu quero convidar vocês a interagir cada vez mais. Você que está aí do outro lado, você teve um insight, você sentiu alguma coisa, você lembrou de uma história da sua vida, ou você está passando por alguma situação difícil, quer compartilhar com a gente? Deixa na comunidade, deixa aqui nos comentários, mas compartilha. O seu compartilhamento é maravilhoso e é importantíssimo. E além de compartilhar a sua experiência, eu quero mais uma vez reforçar aqui. Compartilhe o link dessa aula para o maior número de pessoas que você puder, no Facebook, pode compartilhar também no WhatsApp, pode compartilhar nos seus grupos, nas suas comunidades, nos seus perfis, páginas, compartilhe. Por quê? Porque tem muita gente por aí que está sofrendo. Você sabe disso. As pessoas no mundo estão sofrendo. O que é o mais legal quando você compartilha é a oportunidade que você traz para essas pessoas chegarem até aqui, conhecerem as plantas e poderem fazer isso realidade na vida delas também. Então compartilhe, clique no botão compartilhar que está aqui embaixo. Do mesmo jeito que nós estamos compartilhando com você aqui tanto conhecimento de forma tão livre, tão aberta, você pode fazer isso e pode fazer a diferença na vida de muita gente. Então compartilhe, faça parte desse movimento do Autor da Própria Saúde também, beleza? Bom, eu lancei um desafio para quem estava comigo, que era ler a bula do medicamento. Você que toma algum medicamento aí na sua vida, eu sei que tem gente que não toma, mas 90% das pessoas tomam algum medicamento. O meu desafio era, pega o seu medicamento, abre a caixinha, tira a bula e leia a bula, para você entender os riscos que esse medicamento traz para a sua saúde. E depois disso, eu queria que você postasse os seus comentários sobre a bula do seu remédio na nossa comunidade do Face. Quais foram os efeitos colaterais que você encontrou? Quais foram os efeitos colaterais que te surpreenderam nessa bula? E quais deles você sente? Porque muitas vezes você sente, certo? Você já leu a bula? Fez esse exercício? Pegou a bula do seu medicamento, leu e colocou na comunidade? Ou você não teve coragem de ler a bula? Lembre-se. Você pode estar sofrendo de vários problemas de saúde que, na verdade, não são seus. Eles são causados pelos efeitos colaterais dos seus medicamentos. Ter consciência sobre isso te permite fazer novas escolhas e tomar as medidas necessárias para se livrar desses problemas. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando, participe desse desafio, é importantíssimo. Leia a bula e deixe os seus comentários na nossa comunidade, beleza? Vocês puderam conhecer um pouquinho da minha história, inclusive, vocês puderam entender como o resultado da minha falta de conhecimento, lá quando eu era jovem ainda, com 17 anos, como essa falta de conhecimento me levou quase a perder a vida da minha filha, antes mesmo que ela fizesse 4 anos de idade, por causa da bronquite alérgica. E hoje, este mesmo conhecimento, que me permitiu ajudar a minha filha naquele momento, me possibilita cuidar da minha esposa, que faz um tratamento oncológico. Eu ainda mostrei os riscos que você está correndo, se você ainda confia cegamente nos medicamentos químicos. E a bula do seu medicamento está aí para provar isso para você. Infelizmente, muita gente desconhece os perigosos efeitos colaterais das medicações. E por causa disso, vivem doentes, sem entender por que nunca melhoram. Mesmo tomando dezenas de medicamentos. E eu sei que você saiu do primeiro episódio com uma pergunta batendo na sua cabeça, martelando na sua cabeça. Ok, Daniel, mas qual é o primeiro passo para eu tratar o meu problema de saúde usando somente as plantas medicinais? Bom, se essa pergunta está na sua cabeça, se você se perguntou isso em algum momento, acalma o seu coração, porque as respostas virão durante essa minissérie. E é nesse segundo episódio da minissérie que eu vou compartilhar esse conhecimento com você. Vou te mostrar uma ferramenta prática
para iniciar hoje mesmo o seu caminho da saúde natural. Então fica comigo até o final para receber esse presente incrível. E olha, já vai compartilhando, vou reforçar aqui de novo, vai compartilhando com seus amigos, com seus parentes, o link desse encontro para eles participarem conosco também. Porque o que eu vou mostrar aqui, poucas pessoas sabem e quem sabe não compartilha. Mas é um grande divisor de águas quando falamos em cuidar da própria saúde de maneira natural, beleza? Então clica aqui embaixo no botão de compartilhamento e compartilhe isso com o máximo de pessoas. Todo mundo precisa saber disso. Nós estamos aqui para mostrar o caminho. Eu também preparei um segundo presente para você. Mas eu também vou deixar isso para o final desse encontro ao vivo. Quem estiver comigo vai receber em primeira mão. E antes de começar, eu gostaria de compartilhar uma coisa com você. Desde que eu comecei a ensinar sobre o uso das plantas, eu tenho a oportunidade de falar, com centenas de alunos dos nossos programas de ensino sobre plantas medicinais. E isso me permitiu poder compartilhar esses relatos de sucesso com as plantas medicinais para o mundo inteiro. Hoje, se você entrar no nosso canal do YouTube, você vai ver centenas de histórias reais de pessoas que mudaram suas vidas com as plantas. São histórias realmente incríveis. Muitas vezes, resolvendo problemas considerados intratáveis na medicina convencional. Sim, alguns deles me impressionaram muito, porque é realmente impressionante. Como, por exemplo, a história da minha aluna, a Maria dos Santos Nogueira. Ela é de Miravânia, em Minas Gerais. A Maria, ela tem 39 anos. Desde 2005, ela sofre com lúpus sistêmico. É uma doença autoimune, complexa e de difícil tratamento. Mas só em 2007, 2 anos depois, foi descoberto o que realmente era o problema dela. Até então ela nem sabia o que tinha. E a Maria recebeu o seu diagnóstico, lúpus sistêmico. Ela tinha dores absurdas. Ela ficava praticamente o tempo todo de cama. E como ela mesma me relatou, até para abrir o olho doía. Ela ficou completamente incapacitada, até mesmo para cuidar de si, para cuidar do seu marido, para cuidar da sua casa. Segundo o médico que tratava a Maria, não havia cura para o seu caso. Uma afirmação completamente dolorosa para ela. E essa afirmação roubou a sua esperança de voltar a viver a sua vida sem dores, a sua esperança de voltar a ser feliz. Mesmo assim, ela continuou com a medicação indicada pelo médico. Afinal de contas, a medicina não tinha nenhuma alternativa para o seu caso naquele momento, a não ser aqueles medicamentos. Hidroxicloroquina, prednisona. Mas para piorar a situação da Maria, ao tomar a prednisona, na dose de 80 miligramas, ela teve uma alergia muito grave e foi parar no hospital. Lá no atendimento de emergência, eles diminuíram a dosagem do medicamento e passaram um antialérgico para reduzir a reação dela. Ou seja, eles apenas mascararam o problema. Eles não resolveram o problema. De 2008 até 2018, durante 10 anos, ela precisou usar medicação para depressão. Afinal, a sua vida, com tantas dores, com tantos medicamentos que não traziam respostas, a condenaram a uma existência triste, sem sentido. Sertralina, fluoxetina, passaram a fazer parte da sua vida diária. Ela chorava muito, tinha dores no peito, muitas perturbações mentais, pensamentos negativos, não tinha força nem para responder ao que lhe perguntavam. Achavam que as pessoas não gostavam dela, por causa da situação dela. Todos os efeitos psicológicos piorados pelos antidepressivos. Está na bula, é só ler. Mas ela não sabia. Ela tomava medicação para as dores de cabeça terríveis que sentia, mas nada melhorava, a dor era tanta que ela não conseguia nem pentear o cabelo. O lúpus estava piorando a cada dia. Para tentar aliviar momentaneamente essas dores, ela tomava dipirona de 5 em 5 horas. Aos 30 anos de idade, a Maria já estava tomando 10 medicamentos ao dia. Em 2017, mais um triste evento comprometeu a saúde da Maria. Ela teve uma gravidez ectópica. Sabe o que é isso? É o seguinte, a gravidez acontece, o feto se forma, mas ele não desce para o útero, ele fica lá nas trompas. Ao invés de descer para o útero,
ele fica nas trompas. Ela começou a sentir dores muito fortes o tempo todo. Estava tendo sangramentos constantes, cheios de coágulos. Ao final, ao fazer os exames, ela finalmente confirmou que tinha uma gravidez ectópica. E como se isso já não bastasse na vida dela, se já não bastasse em todos os problemas que ela carregava, também foram identificados nesses exames 4 miomas no útero. Ela foi diagnosticada com miomatose e hiperplasia endometrial. O cenário só piorava para a saúde da Maria. Em 2018, ela teve um edema no olho. Foi buscar o atendimento médico e a médica que atendeu ela naquele momento, na emergência, não explicou nada para ela sobre o que estava acontecendo. Ela não conseguia entender o que se passava com o seu próprio corpo e não tinha como mudar nada disso. E ela apenas continuava tomando os medicamentos químicos que eram receitados. Apesar de que durante 15 anos, eles nunca funcionaram. Ela nunca teve uma melhora. Os custos do seu tratamento eram tão altos que em determinado momento, quando seu marido perdeu o emprego, eles tiveram que vender a casa em que eles moravam para continuar pagando a conta dos medicamentos, exames e consultas, os tratamentos que ela fazia. Eles venderam a casa, o único bem que eles tinham, para garantir que a Maria teria como se tratar. Foi aí, nesse momento, que ela deu um basta. Não era mais possível viver dessa maneira. Ela decidiu agir e procurar uma alternativa mais natural. E foi nessa procura que ela encontrou o nosso canal do YouTube e começou a aprender sobre as plantas medicinais ali mesmo, nos nossos vídeos do YouTube. Algum tempo depois, ela se tornou aluna do programa APS 100% e aplicou tudo aquilo que eu ensino para viver realmente uma saúde natural em sua vida. E olha só o resultado disso. Olha o resultado que ela alcançou colocando em prática o seu novo conhecimento sobre o uso das plantas medicinais. E cada planta que eu tomava melhorava 1%, 2%, 5%. E com isso foi somando. Você não sente mais dor? Não. Você levanta de manhã e sai da cama? Quase correndo. Você tem força, disposição para cuidar da sua casa, do seu marido? Eu limpo o quintal, eu limpo minha horta, tudo que... Eu limpo mandioca, a roça de mandioca. E você está sem dor aí, falando comigo, sem tomar nenhum medicamento? É isso que eu tenho que entender? Sem dor. Daqui a pouco você vai me dizer que você toma chá. Ué, eu tomo meu chá. Vai me dizer que você se trata com planta só. Vai dizer com isso. Com certeza. Agora. Vai querer me convencer que você teve todo esse resultado só usando planta, é isso? E vou te convencer, viu? Eu não vi você falar em momento nenhum. Saber que você não está mais usando medicamento químico. Saber que você não está mais deitada numa cama vegetando. Saber que a sua vida recuperou a graça, a felicidade, a qualidade de vida. Que hoje você é uma mulher livre. Você é livre para viver. Você é uma mulher livre para viver. Né? Você tem a possibilidade Hoje eu tô livre, né? Hoje você é uma mulher livre. Sinceramente, esse é o motivo de eu estar aqui. São por histórias como essa. Isso é o que alegra o meu coração. E a partir de agora, quando você que está aí me assistindo agora, quando você pensar nisso, quando passar pela sua cabeça, de dizer que o seu problema é grave demais para poder tratar só com plantas medicinais, lembre-se da vitória que a Maria alcançou, justamente porque ela acreditou nas plantas. Qualidade de vida, liberdade, felicidade, ser livre para viver. É isso que as plantas têm para oferecer. Não importa o tamanho da sua dor, o tamanho do seu problema. E eu sei que quanto mais pessoas aprenderem a usar as plantas medicinais do jeito correto, mais pessoas poderão se tornar autores da própria saúde e viver histórias como essas que eu acabei de mostrar. É possível. E está ao seu alcance. Basta você escolher isso para a sua vida. Preparado para iniciar? Papel e caneta na mão?
Vamos nessa? Para que você possa iniciar os seus tratamentos com as plantas, eu preciso te ensinar alguns conceitos e fundamentos muito importantes. Então, meu amigo, minha amiga que estão me acompanhando agora, anotem aí. Se você quer iniciar um tratamento com plantas medicinais, é essencial buscar informações seguras e confiáveis. É essencial entender como as plantas funcionam, as formas corretas de prepará-las e a sua ação no nosso organismo. Embora vários terapeutas, médicos e outros profissionais de saúde possam indicar o uso das plantas medicinais, a maioria deles não tem nem ideia do que está fazendo e não consegue compreender o potencial que as plantas têm. Na verdade, a maioria nem acredita de verdade que as plantas possam ser um caminho verdadeiro de cura e transformação. Somente um conhecimento profundo sobre o potencial delas pode garantir o sucesso do seu tratamento, com segurança e resultados verdadeiramente eficientes. Aquelas pessoas que preferem seguir receitas e dicas de internet, diquinhas que chegaram no WhatsApp ou no Facebook, ou que buscam formulações prontas, sem saber se aquela combinação é ideal para o caso dela, ou que preferem muitas vezes seguir o conselho de vizinhos, que na maioria das vezes também não entendem nada de fitoterapia, essas pessoas geralmente não alcançam bons resultados. As pessoas acabam consumindo sucos detox, shakes, chás, garrafadas e algumas vezes receitas malucas, sem saber a função e o risco que tudo isso traz. Sem saber que podem estar colocando a sua saúde em risco. Pois é, tem gente que se esquece que a saúde é um bem muito precioso e prefere acreditar em informações sem nenhum sentido, acreditando que só porque é natural não faz mal, mas não é bem assim. Quem deseja ter uma saúde uma vida, um contexto de vida mais saudável, precisa conhecer o potencial das plantas de perto, profundamente, e ter o autoconhecimento para poder ser chamado de autor da própria saúde. Ou para se tornar um terapeuta em plantas medicinais, capaz de compor um tratamento do início ao fim, com consciência, responsabilidade e domínio do trabalho com as plantas. E é justamente sobre os tratamentos com as plantas que nós vamos nos aprofundar nessa minissérie. Muitas pessoas usam as plantas. Você deve conhecer um monte de gente que usa planta aí na sua família, perto da sua casa. Mas a quantidade de pessoas que realmente tem resultado de verdade, poderia ser muito maior. O problema são as pessoas que querem fórmulas mágicas, receitas prontas, como se todas as pessoas fossem iguais e pudessem ser tratadas assim, da mesma maneira, com as mesmas receitas. E isso é um grave erro. Talvez você já tenha feito uso de alguma planta para tratar alguma coisa da sua saúde, ou alguém próximo de você tenha feito dessa forma e não tenha alcançado nenhum resultado significativo. Aí ficou na sua cabeça uma coisinha, uma vozinha falando: plantas medicinais não funcionam, tá vendo? Ou você viu na TV uma reportagem falando sobre pessoas que passaram muito mal tomando alguns chás de determinadas plantas e ficou com medo de se intoxicar também. Provavelmente, algumas dessas situações já aconteceram com você ou com alguém que você conheça. Mas não é assim que funciona. Ter resultados de verdade com as plantas medicinais é muito simples. Porém, exige um conhecimento real e embasado e orientações de um especialista. E é por isso que eu estou aqui, para orientar você, para que esse seu caminho com as plantas seja realmente seguro, seja eficiente. Quer ver como é simples ter resultado quando se sabe o que está fazendo? Nossa aluna sofria com inúmeros problemas de saúde. Tomava inúmeros medicamentos por dia. Alguns deles, o médico disse que ela tomaria para o resto da vida. Veja o que a Vera Madeleine conseguiu colocando em prática o que aprendeu com o autor da própria saúde. Eu fiquei sabendo que eu estava com câncer no intestino.
comecei a fazer os tratamentos químicos, mas também comecei a tomar alguns chás. Dei uma pesquisada, assim, daí tem aquele, um diz que é muito bom, outro diz que isso, outro diz que aquilo. Não tinha uma fonte segura para absorver esse conhecimento, né? E mesmo só fazendo o chá da graviola, meu câncer reduziu 50%. Porque talvez, se ele não tivesse reduzido 50%, talvez eu nem tivesse aqui, porque foi muito complicado. Depois disso, eu tive muitos problemas de saúde. Eu tive bronquite, muita infecção. Daí, da bronquite, gerou enfisema no pulmão, gerou psoríase, gerou depressão. Aí, os remédios prejudicando o estômago. Aquilo era uma bomba no estômago. Às vezes eu chegava a ter medo de tomar o remédio, preferia ficar morrendo de dor fora da casinha, alucinada de tanta dor, mas não tomar o remédio porque a dor no estômago era horrível, como se estivesse largando um ácido no meu estômago. Em 2020, daí começou a vir outros problemas, como pressão alta, diabetes e a suspeita de câncer no pulmão. Eu saí do médico com esse laudo e com uma receita com remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para estômago, remédio para enjoo, remédio para dor de cabeça. Foi terrível. Só que eu lutei muito, porque na época o meu pequeno tinha 3 aninhos. Eu sempre digo assim, por ele eu lutei. Eu digo, eu vou procurar uma alternativa. Foi aonde eu achei o Daniel, mesmo, aonde eu me apaixonei. Eu fiz a minissérie, eu pensei, não, agora eu tenho que estar dentro, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a alternativa que eu achei para continuar vivendo foi essa. E olha hoje a minha qualidade de vida. Que tudo que eu fui fazendo, tudo eu fui tendo resultado. Em 6 meses eu não tomo mais um remédio alopático. Com tudo que eu tenho, a minha última consulta na oncologia durou 2 minutos. A médica olhou e disse assim, teus exames estão todos bons. Tu sente dor? Não. Então tá, Vera, volta daqui 6 meses. E ser um APS me trouxe qualidade de vida, me trouxe esperança. Não tem alegria maior do que esse conhecimento que eu adquiri, sabe? É bom demais. Maravilhoso, né? Uma resposta correta, precisa e dada com segurança faz toda a diferença, não é mesmo? E o mais impressionante é que antes de se tornar aluna, ela não sabia nem a diferença entre um pé de couve e um pé de alface. E hoje ela tem dezenas de plantas medicinais plantadas na casa dela. O conhecimento faz toda a diferença. E é disso que eu estou falando sobre a sua saúde também. É um grande erro querer começar os seus tratamentos com receitas prontas e dicas encontradas na internet, sem entender qual é a real causa do seu problema de saúde e quais as plantas que podem realmente te ajudar. Do contrário, você pode ficar tentando por muito tempo, por anos, sem nunca encontrar resultados. Exatamente por esse motivo, milhares de pessoas usam essas dicas sem ter nenhum resultado, se frustram e acabam por continuar se afundando em remédios convencionais, com todos os seus efeitos colaterais, sem ter de fato a solução das suas dores. Antes de começar a entender as plantas medicinais, vamos conhecer 2 conceitos fundamentais para o sucesso dos seus tratamentos: o correto diagnóstico e uma boa anamnese. Diagnóstico nada mais é do que a identificação do problema que compromete a sua saúde, né? A saúde de uma pessoa. Lembra da saúde da Paula? Nós tivemos que fechar um diagnóstico descobrindo o câncer, as metástases e tudo mais. Aí sim para poder iniciar um tratamento, para saber o que realmente precisava ser feito. E aqui nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Por lei, no Brasil e na maioria dos países, por lei, a única pessoa, o único profissional que pode realizar um diagnóstico é o médico, devidamente credenciado no Conselho de Medicina. Nenhum outro profissional ou terapeuta tem competência legal para definir qual é o seu problema de saúde. Qual é o problema de saúde que uma pessoa tem? E essa é uma questão muito importante para o sucesso do nosso trabalho. Sempre que precisar entender de verdade o que está acontecendo com o seu corpo, com o seu organismo ou com alguém da sua família, né, para poder iniciar um tratamento com as plantas medicinais, procure primeiro um médico e faça com ele
o diagnóstico. Faça com que ele te explique qual é o seu problema, qual é o seu diagnóstico. Parece simples, né? Parece óbvio. Né? Isso é óbvio, tem que ir no médico e saber. Mas pode parecer até que eu estou falando bobagem para você. Mas muitas pessoas, por não terem um diagnóstico preciso do seu problema, acabam passando por tratamentos errados. E por isso não resolvem seu problema, ou até tem uma piora no seu quadro. Usar as plantas para tratar a saúde, sem um diagnóstico correto, seria como dar um tiro no escuro e querer acertar o alvo. Muitas vezes, nos deparamos com sintomas, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, um zumbido no ouvido, uma prisão de ventre. E nós tratamos isso como se fosse o real problema que eu tenho ali. Mas, na verdade, isso não é o seu problema. São apenas sinais de que o seu corpo está dando para você esses sinais, de que algo está errado. Esses sinais que eu estou falando são sintomas, não são o seu problema de saúde, você precisa entender isso. E muita gente confunde os sintomas com o problema real. E quando tratamos apenas os sintomas, nós não atacamos a raiz do problema, eles sempre voltam e os resultados nunca são duradouros. Apenas um médico e exames podem decifrar os sintomas e achar o real problema. Para termos aí um tratamento eficiente e seguro, precisamos saber exatamente o que estamos tratando. Para entender melhor, vamos fazer uma parte lúdica aqui, criativa. Imagina comigo. Imagine uma caverna escura e dentro dela existe um animal desconhecido. E você terá que combater esse animal. Você tem que entrar na caverna e combater o animal. A única coisa que você consegue saber dele é que ele tem um rugido aterrorizante. Você só consegue ouvir o barulho dele no fundo da caverna. Você não sabe se ele voa, você não sabe se ele rasteja, se ele tem garra, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem veneno, bom, enfim. Você só ouve o barulho dele, mas não sabe o que está no fundo dessa caverna. Como é que você vai combater um inimigo que você não conhece? Provavelmente, é entrar na caverna escura, guiando-se apenas pelo rugido do animal, sem ter conhecimento sobre quem ou o que ele é, você vai acabar sendo derrotado. Mas se você tiver uma tocha de fogo e iluminar o fundo da caverna, vai poder ver o seu inimigo, vai poder vê-lo de verdade, vai entender as suas características e poderá desenvolver a melhor estratégia para atacá-lo. E aí sim ter sucesso. Essa tocha de fogo que ilumina o fundo da caverna é o diagnóstico. E a fera que mora na caverna são os seus problemas de saúde. O rugido dele, apenas os sintomas. É muito comum que as pessoas me procurem com mensagens do tipo: ai, Daniel, eu tenho uma dor do lado esquerdo do ventre. Daniel, eu tenho um problema de coluna. Daniel, saiu uma mancha na minha pele. Daniel, eu senti uma pontada na cabeça. Mas aí eu pergunto, você sabe qual é o seu problema? Você foi no médico, fez exame, você tem um diagnóstico? Afinal de contas, se eu fizer uma sugestão, ou se eu der alguma orientação de tratamento com planta para alguém que não tem um diagnóstico fechado, eu estarei sendo irresponsável, tratando algo que eu nem sei o que é. E a maioria das pessoas só está dando atenção para os sintomas, sem saber o que realmente é o seu problema. Por isso, sempre que sua saúde não vai bem, sempre que algo compromete o seu estado normal, o estado normal do seu organismo, de funcionamento do seu organismo, procure um médico. Normalmente, ele não entende nada de plantas medicinais. E você não precisa perder tempo explicando para o seu médico, explicando para ele, que você quer se tratar com plantas. Mas ele é formado, ele é treinado para entender e interpretar o funcionamento do seu corpo. Ele pode realizar um diagnóstico correto e eficiente. Agora, sabendo qual é o diagnóstico, ou seja, conhecendo realmente qual é o problema que nós precisamos tratar ali naquele momento, é hora de entrarmos no segundo grande pilar para começarmos um tratamento com as plantas medicinais: a anamnese. Eu diria que nenhum tratamento de saúde deveria começar e nada deveria ser feito sem que antes a gente tenha realizado ali uma boa anamnese, uma profunda anamnese. Ela é uma ferramenta necessária para que a gente tenha a compreensão profunda da origem do problema, a raiz do problema, para que você possa tratá-lo, vamos dizer assim, da maneira mais rápida, mais efetiva possível. E apesar desse nome estranho, anamnese,
A palavra anamnese significa simplesmente memória. Ou seja, a anamnese nada mais é do que uma investigação sobre o que aconteceu ou sobre o que está acontecendo com a sua saúde. Pode ser feita por meio de uma conversa. A pessoa senta e conversa com o outro para tentar entender. Mas também pode ser feito através de um questionário. Mas não pode ser feito de qualquer jeito. Existem perguntas específicas e são perguntas bem precisas que vão investigar realmente a origem das coisas. E essas perguntas, as respostas dessas perguntas, levam à compreensão da origem do problema. Ou seja, através da anamnese, encontramos as respostas para o porquê nós ficamos doentes. Essas perguntas devem ir a fundo nos hábitos de vida das pessoas. No histórico de saúde, os medicamentos que tomam, a alimentação, o estado emocional e tudo mais o que interfere na saúde. Muitas vezes nós vamos entender que a pessoa tem um problema de saúde e nem precisa de medicamento, não precisa nem de planta medicinal. Ela só precisa de mudanças de comportamento e de hábito, que por si só podem resolver as suas dores. Problemas mais sérios precisam de boas intervenções e tratamentos. Alguns até urgentes e enérgicos, mas em grande parte das vezes, vemos que o que adoece a pessoa é o modo como ela vive, ou como ela viveu até aqui. Quer ver um exemplo? Uma pessoa me diz: Daniel, eu tenho uma forte dor na coluna. Pela manhã eu não consigo nem levantar direito da cama, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dificuldade para respirar. Ao aplicar a anamnese com essa pessoa, eu investigo o seu sono e o modo como ela dorme. E percebo, sabe o quê? Que a pessoa usa o mesmo colchão há mais de 10 anos. Ou que ela ganhou o colchão que ela usa hoje de uma outra pessoa, que já usava esse mesmo colchão há muitos anos. As suas dores de coluna não se resolvem com plantas medicinais. Não se resolve com medicamento químico. Ela precisa de um colchão novo, porque o atual está deformado, causando desvio de coluna. Isso, associado com algumas sessões de massoterapia, massagem, resolverão o problema, sem nem uma gota de chá ou nenhum comprimido. Parece simples, mas as pessoas não se dão conta disso e sofrem tomando relaxantes musculares, anti-inflamatórios e analgésicos. Se o colchão não mudar, as plantas nunca resolverão o problema. Um outro caso muito comum é a gastrite. A pessoa me diz: Daniel, eu fui diagnosticado com uma gastrite corrosiva, eu corro o risco de ter até uma úlcera. Como é que eu posso realizar um tratamento para resolver definitivamente o meu problema? Quando eu vou lá aplicar a anamnese na pessoa, a gente percebe alguns detalhes da vida da pessoa. Por exemplo, ela trabalha muito, trabalha fora de casa, trabalha muito. Tem pouco tempo para ficar em casa. Por isso ela não prepara a própria alimentação. Ela come na rua, todos os dias. E como sempre está correndo, acaba almoçando um salgadinho na padaria, um lanche. E no jantar, quando chega em casa muito cansado, come algum tipo de comida pronta, algum tipo de comida instantânea. Botou água, está pronto, já estou jantando. Já esse fato compromete a saúde do seu estômago. E uma mudança alimentar é essencial. Mas avaliando mais a fundo, nós percebemos outro detalhe importante. Por ter um emprego de muita cobrança e exigência, o seu nível de estresse é muito alto. Passando por grande parte do tempo tenso, nervoso, preocupado, irritado, sua ansiedade aumenta muito e ela não dorme direito. O estresse, o nervosismo, assim como a falta de sono, aumentam a produção do hormônio cortisol. E isso acontece no organismo, nas glândulas suprarrenais, o que reflete num aumento progressivo da produção de ácidos dentro do estômago. Agora, temos que, se por um lado, ela fere o estômago com uma alimentação completamente inadequada, por outro lado, ela piora essa inflamação com excesso de suco gástrico. Omeprazol vai resolver? Jamais. Nenhum nem outro, nem se ela tomasse espinheira santa, nada vai resolver. Obviamente que nós vamos sugerir a essa pessoa que inicie, claro, um tratamento com as plantas para recuperar a mucosa estomacal, equilibrar a acidez do estômago e desinflamar a parede do estômago. Agora me diga, se ela não mudar a sua alimentação, será que isso vai funcionar?
tudo será em vão. Ela vai continuar sofrendo com a gastrite para o resto da vida. E é a realidade de milhões de pessoas. Se ela não começar a se acalmar e relaxar, ela pode até usar algumas plantas ansiolíticas para isso. Mas se ela não fizer dessa forma, o seu problema tenderá a se agravar cada vez mais. Mesmo com todo o tratamento, seja químico ou seja com as plantas. E assim vai. Problemas de saúde causados por cigarro, álcool, falta de atividade física, traumas emocionais, má postura, estresse e mais um universo de possibilidades para se desenvolver diversos problemas de saúde, estragar a própria saúde. E que só uma anamnese muito bem feita pode revelar para a gente. Você se identifica com alguns desses relatos que eu falei? Você tem alguma dor ou algum problema que procura tratar e nunca alcança resultados? Já está cansado de tomar remédio químico ou plantas e parece que nada funciona para você? Talvez você nunca tenha passado por uma anamnese. Quantas pessoas já me procuraram para resolver problemas que, na verdade, eram efeitos colaterais de alguns medicamentos que ela estava tomando? Mas como as pessoas não têm o hábito de ler a bula dos medicamentos, e alguns têm até medo de descobrir o que está escrito lá, muitas vezes não associam uma forte enxaqueca, uma constipação intestinal, gastrite, depressão, um problema de pele, uma inflamação do intestino, com aquele remedinho que o médico receitou. Aplicando a anamnese com essa pessoa, né, com o uso dessa anamnese, nós temos a possibilidade de descobrir tudo isso e muito mais. E se você observar, criteriosamente, vai perceber que a maioria das pessoas que reclamam porque usaram uma planta e não tiveram sucesso, também não tinham um diagnóstico correto do seu problema. Nem passaram por uma anamnese que identificasse as origens e os fatores que interferem no problema. Infelizmente, as plantas não vão fazer mágica. Se você usar as plantas medicinais do jeito errado, vai se decepcionar. Bom, o diagnóstico, nem eu, nem você podemos fazer, infelizmente. Vamos precisar recorrer a um médico que nos ajude. Mas a anamnese, você mesmo pode fazer. Dá uma olhada aqui na nossa aluna Cristina, ela descobriu o que ela descobriu aplicando a anamnese e como ela teve um resultado surpreendente. Ela já tinha tentado de tudo para vencer a hipertensão, mas descobriu algo que nunca imaginou. Dá uma olhada nisso aqui. Eu tive um pico de pressão, assim, de 19. Assim, começou o rosto ficar vermelho, quente. Eu falei, filha, eu não tô bem não, minha pressão tá alta. Aí, tendo um vídeo seu lá, você falou, água de alho, vamos tomar água de alho, faz o suco de beterraba com chuchu. E eu fui lá na vizinha, peguei chuchu lá na rama ali, né, sem agrotóxico todo. Eu falei, esse remédio vai ser bom, rapaz. Aí, bati com beterraba e tomei. E fazia suco verde de manhã com capim-limão, com cidreira. Daniel, nada baixava a pressão, Daniel. Tomava água de alho, assim, que se eu fizesse assim, e matava o homem lá na esquina. E tomando água de alho, aquele nada. Ô, minha filha, você tem ansiedade. Você não tem pressão alta. Vou fazer aqui mulungu, erva colônia, vou fazer um xarope. Gente, tratamento, religiosamente, levantava, tomava um copo d'água, né, para o intestino, né, para tudo se abrisse, ficar disposto. Depois eu tomava meu suco verde, com limão, com erva cidreira. Eu fiz o meu suco verde para o que eu precisava, né, que no caso era tratar o meu colesterol e a minha ansiedade. Então, o que eu botava no meu suco verde? Botava erva cidreira, outro dia eu botava capim-limão, variava. Eu controlando com isso aí, a pressão 12/8, eu feliz da vida. Tomei hoje, sem nenhum medicamento hoje? Sem nenhum, Daniel. Nem losartana, nem hidrocloro, nem cordarex, nem simvastatina, nem glifage, nem bromazepam. Não, era 8 comprimidos por dia, porque tinha uns que eu tinha que repetir de manhã e de tarde, né? Graças a Deus eu me livrei, não tomo nenhum. Tem mais remédio. Não tem remédio para tomar. Remédio que eu tomo agora é um copinho de xarope de noite, um de manhã e o meu suco verde, Daniel. Se a Cris não tivesse aplicado a anamnese, ela nunca entenderia que o problema dela estava na
ansiedade e não na pressão arterial. E foi através da anamnese que ela entendeu o que realmente precisava tratar, realizou o tratamento adequado e teve um resultado surpreendente. Pressão 12/8 e mais nenhum medicamento. Resultado? É da anamnese. Para que você possa usar a anamnese na sua saúde ou com as pessoas da sua casa também, porque é uma ferramenta que você pode aplicar não só com você, mas você pode aplicar com as pessoas que convivem com você. Você pode começar a descrever a saúde da sua família. No final dessa aula, eu vou disponibilizar para você a ficha anamnética do autor da própria saúde na nossa comunidade de alunos. A ficha anamnética, ela é um questionário. Lembra que eu falei que pode ser um questionário? Então, ele é organizado, né, com as perguntas corretas para você conseguir avaliar a situação de saúde de uma pessoa. Pode ser você mesmo ou qualquer pessoa que você queira avaliar. E ela vai ser a chave para iniciar os seus tratamentos. E você vai recebê-la gratuitamente, porque está ao vivo comigo neste encontro. Eu preparei uma revista especial para a segunda aula da minissérie Plantas Medicinais, Missão APS. Ontem você recebeu a primeira revista, hoje você vai poder baixar a segunda. E dentro dessa revista eu coloquei a ficha anamnética. É lá dentro da revista que você vai encontrar, além de muitos outros conteúdos muito bacanas e exclusivos para você. Esse material eu vou entregar para você na ficha anamnética. Ele é baseado no conteúdo que é disponibilizado nos nossos programas de formação, nos cursos do autor da própria saúde, certo? E é também o mesmo conteúdo que tem orientado o meu trabalho e o trabalho dos nossos alunos. Isso está lá presente para você nessa revista, beleza? Então deixa eu te mostrar um pedacinho das perguntas que você vai encontrar na ficha anamnética. Dá uma olhada aqui comigo. Essa é a ficha anamnética do autor da própria saúde. Ela começa aqui, você pode imprimir se você quiser, mas a gente começa com o nome da pessoa que está sendo avaliada, o sexo, a idade, o consumo diário de água. Isso é extremamente importante, né? Quanto de água a pessoa... Às vezes a pessoa tem um problema de rim e não toma água. Você entende que o seu consumo de água seja adequado? A gente quer entender se a pessoa tem consciência. Aqui, por exemplo, assinale as opções que descrevem a alimentação. Aqui a gente vai entender como é que é a alimentação da pessoa, como é que está funcionando a alimentação dela e os erros que ela pode estar cometendo. No próximo, você entende que sua alimentação seja saudável e equilibrada? Como é que a pessoa vê isso? Vamos falar de peso e altura, isso ajuda a gente a entender o índice de massa corporal. Aqui, ó, se a pessoa está grávida, se ela tem alguma complicação na gravidez, isso é extremamente importante. Se é dependente químico. Aqui, ó, a questão de dieta, né? Como é que está a sua rotina? Você passa muito tempo sentado ou em pé? Né? Você faz muito esforço físico? Não faz esforço físico? Aqui, ó, numa escala de 0 a 10, como é que está o seu índice de satisfação e felicidade? Isso é muito importante, entender como a pessoa se sente, se ela sofre de algum problema de saúde hoje. E aqui embaixo, a gente tem uma parte muito importante, que é onde a pessoa vai assinalar quais os sistemas, quais são os tipos de problema de saúde que ela vem enfrentando. Aqui ela vai explicar um pouco mais sobre o quadro de saúde dela, o diagnóstico médico que ela tem, quais são os tratamentos convencionais que ela está fazendo e qual é o tipo de medicação que ela toma. Isso é extremamente importante. Depois a gente vai ver como é que ela está se sentindo com o tratamento convencional que ela faz. E aí a gente vai entrar nas terapias complementares. Ela está fazendo algum tipo de terapia complementar? Como é que ela está sentindo a melhora do organismo dela com essas terapias? E se ela já usou algum tipo de planta medicinal e como isso foi para ela? Aqui no final a gente vai ter, numa escala de 0 a 10, quais foram os resultados que ela obteve com as plantas medicinais. Isso aqui é uma ficha bastante resumida, bastante prática, para você já ter uma visão geral do que realmente está acontecendo na saúde de uma pessoa. Podem ter fichas anamnéticas muito mais complexas, mas essa é uma base para você começar o seu tratamento aí na sua casa. E eu encerro a ficha anamnética com o depoimento da Cissa de Falco, uma aluna minha que mora nos Estados Unidos. A única frustração que eu tenho hoje, na minha vida, é não ter começado a me tratar de maneira natural antes, usando açafrão. Eu voltei a andar, eu consegui, todo mundo consegue. Ela tem artrose nível 4, não tem mais cartilagens na bacia, nem na coluna, em muitas partes do corpo. E hoje ela anda normalmente, sem dor, sem sofrimento, com alta qualidade de vida. Resultado dos tratamentos feitos com as plantas medicinais, certo? Bom, gostou da ficha anamnética? Você quer receber a sua própria ficha anamnética também de presente? Para receber a ficha anamnética, você vai precisar fazer o seguinte, presta atenção. Primeiro, você precisa estar na comunidade da minissérie no Facebook.
Se você ainda não entrou na comunidade do Facebook, entra agora. A minha equipe está colocando aqui nos comentários o link para você entrar na comunidade. Está aqui nos comentários do YouTube. Se você estiver vendo essa aula pela TV, você também pode utilizar esse QR Code que está na tela. Basta abrir o QR Code usando o seu celular. Você abre a câmera do seu celular, aponta para o QR Code e vai abrir um link para você também poder entrar na comunidade. Beleza? Só clicar lá no botão entrar na comunidade, e a minha equipe já está a postos para aprovar a entrada de todo mundo rapidamente. Então você clicou ali, entrou na comunidade, é só aguardar um pouquinho, minha equipe vai colocar você para dentro rapidamente, tá bom? E aqui dentro você vai poder baixar as revistas da minissérie, vai poder deixar os seus comentários, vai poder compartilhar com as pessoas suas experiências, vai poder comentar seus resultados, vai poder debater sobre as plantas, porque todo mundo que está lá dentro tem o mesmo interesse que você, aprender mais sobre as plantas medicinais para se tornar autor da própria saúde. São dezenas de milhares de pessoas participando e você tem muito para aprender lá dentro. Olha lá, ó, baixe sua revista aqui, é só clicar e você vai ter a oportunidade de baixar a revista número 1 e também a revista número 2, beleza? É só clicar e abrir, e ali você vai passando as páginas, todo o conteúdo da revista disponível para você, beleza? Tem muito conteúdo legal, muito conteúdo de verdade para facilitar para você. O botão laranja embaixo te ajuda a baixar a revista. É muito fácil, é muito simples, e se você fizer tudo certinho, você vai ter a sua ficha anamnética na segunda revista dessa minissérie, beleza? Você também vai poder baixar isso, tá? E além de receber a sua ficha anamnética, dentro dessa revista, você vai ter um link, olha só que legal, tem um linkzinho que você clica para preencher um formulário. Vai estar ali junto com a ficha anamnética, está dentro da revista. Você abre a revista, vai lá na página, vai ter um linkzinho onde você clica. Quando você clicar nesse link, vai abrir um formulário. O que é esse formulário, Daniel? É o seguinte, no sábado, eu vou analisar a ficha anamnética de alguém que está dentro dessa comunidade, e pode ser você. Para isso, vai ter um sorteio entre as pessoas que estão participando e que vão preencher esse formulário. Todo mundo que preencher esse formulário, que está no link dentro da revista, clicou lá, vai participar. E aí, uma pessoa vai ser sorteada, certo? E quem vai analisar? Vai analisar, sou eu e um aluno meu, estaremos juntos analisando a ficha anamnética de alguém. Vou te ensinar como analisar os resultados de uma ficha anamnética, beleza? E para participar, entre na comunidade da minissérie do Facebook, abre a sua revista número 2, ela está lá esperando para você, baixe a revista, tem o botão laranja debaixo da revista, baixe a revista, e aí você vai ter lá dentro a sua ficha anamnética. E para participar do sorteio, e quem sabe ter a sua ficha anamnética analisada por mim e pelo meu aluno junto comigo, é só clicar no link especial que está lá dentro e preencher o formulário que vai abrir. Todos que preencherem o formulário poderão participar do sorteio, beleza? Mas apenas um será sorteado. A análise da anamnese vai ser realizada no sábado, uma aula completa e talvez a mais importante de todas as aulas, sobre como começar o tratamento, como aplicar e como analisar o resultado da anamnese. Por isso, se programe, seja você o sorteado ou não, esteja presente para aprender como realizar a sua própria anamnese também, certo? Vai ser neste sábado e eu não quero que você perca. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer um convite para você. Quero te convidar para estar comigo para a terceira aula da nossa minissérie, certo? Na terceira aula tem uma coisa muito massa. Eu acredito que eu vou te dar uma das coisas mais preciosas que nós entregamos durante a minissérie. Presta atenção comigo. Para mim, depois da ficha anamnética, isso que eu vou te entregar amanhã é o maior presente que você vai receber por estar comigo aqui durante esse evento. Eu vou entregar para você um mapa. Um mapa para que você saiba exatamente o passo a passo para fazer o seu primeiro tratamento com as plantas medicinais. Agora que você já aplicou a anamnese, já entendeu a anamnese, agora você precisa começar a fazer seu tratamento. E para você começar a fazer o seu tratamento, eu vou te entregar esse mapa. Isso mesmo, um mapa com os 10 passos fundamentais para você realizar um tratamento de sucesso com as plantas medicinais. Do começo ao fim, do 0 ao 100.
É imperdível e você vai ter muito mais clareza sobre como começar para ter os seus resultados, os resultados que você espera ter na sua saúde. Beleza? Tenho certeza que depois de participar desses encontros, você vai saber o exato caminho para se tornar um verdadeiro autor da própria saúde. Sabe de uma coisa? Quando você entender tudo isso, e passar a fazer as mudanças necessárias na sua vida, você já vai ter melhoras significativas na sua saúde e vai conseguir identificar qual o próximo passo do seu tratamento. Uma vez que está mais próximo de entender o seu problema original, você terá clareza para ir à procura das plantas que podem te ajudar no tratamento. Com as informações corretas de que plantas podem tratar o seu problema de verdade, você vai descobrir qual parte dela usar e como preparar da forma mais eficiente. Aí você vai começar a dominar o uso das plantas medicinais, alcançando excelentes resultados. Você não trata apenas a dor, você resolve a origem da dor. E tudo isso pode interferir nessa dor. Tudo que tiver ali em volta da dor, você vai conseguir resolver. Isso sim é o começo de um tratamento de verdade com as plantas medicinais. Assim, nos tornamos autores da nossa própria saúde. Alcançamos a tão desejada saúde natural. Eu entendo que toda falta de conhecimento verdadeiro aprisiona a nossa mente. E aprisiona as nossas crenças num lugar muito perigoso. Acreditar em mitos pode nos conduzir por um caminho de erros. E esses erros podem impedir os nossos resultados, ou mesmo podem piorar o nosso estado de saúde. Somente o conhecimento nos liberta. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Não é assim? Então, se você também acredita nessas palavras, continue comigo para desvendar a verdade sobre as plantas medicinais. E antes de encerrar, quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixe o seu comentário na comunidade, nos dizendo o que você achou dessa aula. Lá no Facebook, vai na comunidade do Facebook, deixe lá o seu comentário sobre essa aula. O que você achou sobre o diagnóstico e a anamnese? Baixou sua revista? Você fez a sua anamnese? Bota lá na comunidade, compartilha o seu olhar, as suas ideias, o que você sente. Compartilha lá com a gente. Depois, realize a atividade da revista 2 e posta o resumo sobre o seu diagnóstico, sobre a sua anamnese lá na comunidade também. Faz um resumão da sua anamnese. Nossa, eu verifiquei que isso eu preciso mudar, que eu não estou tomando água suficiente, que minha alimentação está ruim aqui, que o meu estresse está alto e não sei o quê, por isso que eu estou sentindo dor. Bota o resumo da sua anamnese lá na comunidade também. Muitas pessoas vão interagir, muitas pessoas vão comentar isso junto com você. Isso pode te ajudar até a entender melhor o seu próprio problema, certo? E aí você posta lá na comunidade do Facebook, certo? Estou contando aí com a sua participação. Eu quero ver toda essa mudança, toda essa transformação acontecendo de verdade, de uma maneira definitiva na sua vida. Assim como eu pude ver isso na minha vida, na minha família, na família de milhares dos meus alunos. Mais uma vez, gente, eu espero que você tenha aprendido muito nesse nosso encontro. A minha equipe e eu vamos acompanhar todas as postagens na comunidade. Então, interaja por lá você também. Eu quero te ouvir, eu quero te entender, eu quero saber o que está acontecendo com você e a sua visão sobre a sua saúde e sobre as plantas. E é lá na comunidade onde nós podemos conversar e assim formar uma verdadeira família com pessoas que querem realmente aprender e evoluir no uso das plantas medicinais. A segunda coisa que eu vou pedir para você é para você me ajudar a atingir o maior número de pessoas com esse evento. Então, convide as pessoas para participar da minissérie. Convide qualquer pessoa que você conheça e para quem você acredita que essas informações possam ser úteis. Então, bora lá, chama todo mundo. Assim como eu, a Paula e toda a família PS, estamos compartilhando com você conhecimento de forma tão sincera, clara, aberta, verdadeira, você também pode fazer isso. E eu espero por você. Fique de olho no seu e-mail e no seu Telegram para não perder nada da nossa minissérie. Então é isso, gente. Fique atento aí, e-mail, WhatsApp, comunidade, Telegram, fique atento a todos os nossos canais de comunicação, que em breve eu vou te enviar o link para você participar da terceira aula. Show de bola? Então, um grande abraço. Um abraço imenso do autor da própria saúde. Vamos junto!
estava numa situação muito complicada. Naquele momento, eu estava procurando um remédio para uma tosse, mas eu já vinha com muitas dores de artrite, de artrose, fibromialgia. Todo médico que eu ia era um diagnóstico novo, um novo remédio e nada resolvia. E o esposo com muita dor na coluna, que apesar de ter passado por uma cirurgia, parafusos, placas na coluna e muita dor. Os mesmos remédios que ele tomava antes da cirurgia, ele continuou tomando depois da cirurgia. Meu maior medo era perder o meu esposo. Eu fiz uma cirurgia de coluna lombar, coloquei 6 parafusos e 3 placas e o pós-cirurgia não passava dor, continuava a dor. Teve uma soma de 18 comprimidos por dia. Tomei por muito tempo e esses medicamentos que era Tramol, Revange, Paco e outros, começou a me levar a uma falência múltipla de órgãos. Comecei a ficar amarelo, não andava mais, não comia mais. Fiquei 8 meses de cama. Chegou um dia que eu pensei que aquele dia ia ser o último dia da minha vida, de tão ruim que eu estava. E aí depois que a esposa achou o vídeo do Daniel, ele começou a explicar sobre as plantas medicinais e ela começou a entrar com as plantas e a gente foi desmamando esses comprimidos aí. Hoje eu não tomo mais nada químico. Mais ou menos 3 meses eu fiquei liberto dessas dores aí e até hoje não sinto mais esse tipo de dor aí. Até um dia que eu dei de cara com o vídeo da baleeira. Aí a canela de velho, a erva de São João, eu falei, opa, agora o negócio tá ficando mais... tá ficando mais profissional isso aqui. E aí, quando eu consegui, ele falou, não, agora sim. Nossos alunos chamam de trio maravilha, né? Erva baleeira, erva de São João e canela de velho. Depois eu comecei a variar, né? Com ipê roxo, com sucupira, aguaçatonga. Então, para ele não foi difícil aceitar que as plantas podiam fazer isso? Ele aceitou imediatamente porque ele viu que resolveu a minha tosse assim. Você comentou que acho que passou 4 meses quase tossindo? Quase 5. Nossa. E aí com uma xícara de chá já... Já aliviou, aí eu falei assim, eu vou tomar uns dias, né, pra garantir. Ele tomou também, sentiu a melhora e aí deu pra seguir. Que coisa Ele legal. falou, então isso aí funciona. Se você pudesse, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada, assim, tô terrível, com dor, com tudo que é de ruim aqui no 0, e 10 é a saúde perfeita. Qual é a nota que você daria para a saúde da sua família, de modo geral, antes de ser autora da sua própria saúde e hoje, com tudo que você sabe sobre as plantas? Hoje tá perfeito. E antes, qual era a nota? Era 0. E aí hoje, os remédios químicos desapareceram? Tem aquela farmacinha em casa ainda? Mais nada, nem para os nossos cachorros. Todo mundo nas plantinhas. E eu agradeço muito. Foi Deus que te colocou no meu caminho, porque minha vida mudou. Hoje eu tenho vida, né? Eu posso ter um pouco mais de controle sobre a situação. Posso ver meu esposo bem, eu bem, meus cachorrinhos bem. Eu queria ver o meu esposo com saúde. Eu queria ter saúde, eu queria ter disposição. A gente olhava o nosso quintal, não dava vontade de ir lá fora. A gente tinha vontade de sair, de passear e não podia. Eu agora consigo ver vida longa. Consigo ver vida longa e próspera. Consigo planejar. Posso dizer, vamos fazer tal coisa daqui a um tempo, vamos nos planejar para realizar um projeto. Eu antes não tinha plano de nada. Eu olho para o futuro e meu marido está comigo firme e forte.